Você é uma consciência que tem uma mente. Use essa ferramenta poderosa a seu favor para manifestar o céu na Terra. Está na hora de reconsiderar como interagimos com o mundo e com a matéria e de realizar os nossos sonhos. Materializar o espírito, espiritualizar a matéria. Mas você tem clareza sobre a origem dos seus desejos? O que é um direcionamento da sua alma? No podcast de hoje, conversaremos com a astróloga e instrutora de mentalidade Thaís Rosa. Ela nos explicará de maneira descomplicada o contexto celeste atual e como podemos fazer a diferença, colocar os nossos dons no mundo e manifestar os nossos maiores desejos. Seja muito bem-vinda ao podcast, Thaís. E eu quero começar te perguntando: qual a tua visão de mundo sobre a matéria e a espiritualidade? Como isso se conecta com o celeste no momento atual e, claro, também no futuro? Boa noite, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, estou muito feliz por compartilhar esse momento com vocês. E uau, já começamos daquele jeito, né? Com uma pergunta daquelas, né? Como eu vejo essa questão da matéria e da espiritualidade, né? Isso é um dilema que eu carrego já faz muito tempo, sobre essa questão da separatividade, né? Como se, por exemplo, quando eu estou cuidando das coisas materiais, então, quando eu estou lavando minha louça, organizando o meu dia, é como se a espiritualidade ou se Deus não estivesse presente ali. Eu tinha muito essa sensação. Então, se eu estou muito atribulada durante o meu dia, a sensação é que eu estou desconectada da espiritualidade, de Deus, dessa conexão com algo maior que eu. E um dia, foi muito curioso, porque conversando com a minha enteada, que tem 20 e poucos anos, ela disse assim, mas Deus também está aí. Naquele momento, sabe quando foi um estalo? Eu falei assim, nossa, realmente, Deus também está aí. Nesses momentos em que a gente está intencionando o que a gente vai fazer no nosso dia a dia, no momento que a gente está fazendo a comida para os nossos entes queridos, no momento em que a gente está levando nosso filho para o colégio, todos os momentos, a gente pode estar conectado com essa força maior. E isso eu acredito que dentro do próprio movimento celeste é um movimento que está acontecendo por inúmeras configurações no céu, né? A gente teve a entrada de Plutão em Aquário recentemente, ali no final do ano passado. Ele volta, agora ele está retrógrado, vai voltar para Capricórnio, depois ele vai se estabelecer ali em Aquário por muito tempo, 23 anos, né? Plutão é um planeta que ele é bem lento, então a gente vai ter bastante tempo para integrar essa energia aquariana transformadora, uma energia de muito progresso, de muita evolução, né? E com certeza a tecnologia veio para ficar e ela vai mudar muito as relações sociais, nós ainda vamos ter que nos ajustar em muitos aspectos, tanto na esfera trabalhista, na esfera de direitos autorais, a dinâmica social está mudando muito e aceleradamente, a gente pode observar. Pensando assim em movimentos maiores, né, com ciclos maiores, a gente também está passando por Saturno em Peixes, né, que é um movimento de planetas mais lentos que a gente consegue então acompanhar ciclos maiores. Também estamos passando por Netuno em Peixes, ele também vai ficar ali até o ano que vem, então são momentos em que essa energia espiritual, porque Peixes fala muito sobre espiritualidade, sobre essa conexão com algo maior, isso está muito aflorado. E a gente nem precisa olhar muito para a astrologia para perceber, não é verdade? A quantidade de pessoas que a gente observa querendo fazer uma transição de carreira, a quantidade de pessoas que está buscando uma forma de encontrar um sentido e um significado na vida que antes talvez passasse batido, não é mesmo? Não sei se os nossos pais eles tinham essa ânsia tão grande por encontrar esse propósito e viver o propósito, né? A gente ia meio que com a banda toca, né? Tinha que fazer e fazia, né? Então, eu percebo que essas dinâmicas sociais, elas estão
alterando muito, né? A gente já não fala mais, precisa de faculdade, senão tu não vai ser bem-sucedido, precisa disso, precisa daquilo. Tudo está mudando muito e sim, a gente pode ver uma sincronicidade com os céus e isso traz para nós muitas percepções no sentido de até acalmar o nosso coração de que essas aflições, às vezes, né, de mudança, elas fazem sentido porque o momento está para isso, como também para dizer que esse é o caminho, né, para a gente poder ficar um pouco mais tranquilo com esses movimentos internos que, de uma certa forma, o céu é como se fosse um grande espelho. E a gente, quando consegue interpretar esses sinais, a gente vai dando significado para o que acontece aqui na nossa vida. Tu sabe que esse ponto que tu trouxe com relação aos astros, eu estava pensando muito sobre isso hoje, com relação à tecnologia, né? A gente entrou na era de Aquário, e eu sou apaixonada por história, e tu vai olhar a história, geralmente os avanços demoravam muito para acontecer. E a nossa geração mesmo, quando a gente olha para a nossa infância, a vida hoje em dia é completamente diferente, está tudo muito rápido, e a gente acaba nem tendo tempo de processar todas as novidades que têm acontecido. Só que mesmo assim, tem pessoas que são muito resistentes a essas mudanças. Uma das mudanças que eu vejo muito forte é essa abertura maior à espiritualidade, a espiritualidade no geral como algo diferente, né? Porque antes eu acho que era religiosidade, e hoje em dia a gente está muito mais pegada de espiritualidade num contexto global, só que ainda tem muita resistência. Então, queria até te perguntar, assim, com relação, quando tu vê que as pessoas têm dificuldade de materializar algo, o que tu veria como principal desafio que as pessoas têm? Eu acho que o principal desafio é justamente esses conceitos que a gente carrega de muito tempo, que a gente não percebe, que é sutil, e a gente não percebe, mas está sempre permeando a nossa vida. Quando a gente vai estudar espiritualidade, tem o mestre Saint Germain, não sei se vocês conhecem, mas ele é um mestre ascensionado, né, da chama violeta. E no livro dele, ele diz o seguinte, que se o homem quisesse, ele poderia ter o corpo que ele bem desejasse, sem precisar fazer nenhum esforço para isso. E aí eu acho muito legal, mas com o meu sistema de crenças, isso não pega, entendeu? O meu sistema de crenças não permite que eu consiga ter um corpo super saudável, definido, bonito, do jeito como a academia me proporciona, de acordo com a minha crença, eu não consigo alcançar isso. Então, isso é tão arraigado no meu ser que por mais que, faz sentido olhando por essa ótica, eu não consigo integrar, porque a integração, ela vai além do mental, né? Ela passa por um outro sistema que é um processo, eu acho que isso é muito importante da gente trazer aqui, né? Desse processo de amadurecimento de um novo saber. Então, às vezes a gente busca a espiritualidade, claro, para melhorar a nossa vida, mas muitas vezes como se fosse a bala de prata, sabe? Assim, não, agora que eu estou espiritualizada, as coisas vão dar certo na minha vida, porque olha só, eu estou sendo grata. Olha só, estou cultivando pensamentos positivos e a gente acaba entrando numa barganha, sem perceber, sem perceber. Não é algo que a gente tenha muita consciência, mas a gente acaba entrando nessa dinâmica. Então, acho que o mais importante, a maior dificuldade é compreender que, na verdade, existe uma relação com essa sabedoria interior, com esse entendimento do sutil, porque a chance da gente confundir a nossa voz da cabeça com o que é intuição, com o que é espiritualidade, é muito grande, porque a gente nem foi ensinado a se conectar com a gente mesmo, né? A gente não... Eu, por exemplo, engole esse choro, para com essas bobagens e vamos, né? A gente é muito focado e voltado para
realização, para concretização, para aprender, para estudar, para fazer. E esses momentos de recolhimento, em que você entra em silêncio para escutar Deus, para escutar sua voz interior, para escutar Deus que habita em você, a gente não tem, porque falta tempo. Porque isso não é uma prioridade, muitas vezes, né? Perfeito o teu ponto, Thaís, e eu concordo muito no sentido de que quando a gente vai trocar uma crença, como a gente não foi ensinado, gera-se essa resistência, né? Então, por exemplo, mesmo quando a gente diz assim, para mim é difícil instalar uma crença, isso é uma crença. Né? E eu pensei assim, em ressonância com o que tu tá falando, quanto muitas vezes a gente não percebe na nossa própria jornada as nossas crenças que são manifestadas e que acabam gerando o nosso resultado. E o grande alquimista é aquele que transmuta tudo e que aí transforma, né, o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria, e que consegue trazer do espírito, do astral, para a matéria todas as manifestações. É quando a pessoa já se purificou. Achei muito lindo que tu trouxe Saint Germain. A Vicky adora a carinha dela, eu vi. E realmente, assim, todos os mestres ascensionados nos ajudam muito. E junto disso me veio outro processo bem forte, né? Sobre essa questão de trazer o espírito para a matéria, a gente honrar e respeitar a matéria e também olhar para o que já foi manifestado e espiritualizar aquilo, porque se a consciência que molda a realidade usa a mente como ferramenta, o significado que a gente dá para aquilo que já existe é do observador. Então, eu me vejo como sagrado e como centelha divina e vejo tudo como sagrado, eu ainda estou nas cadeias da dualidade e estou condenando e separando. E aí talvez seja esse o grande questão do porquê que muitos de nós, ou porque em muitos momentos nós não conseguimos trazer o nosso espírito para a matéria. Tem um processo que eu achei muito curioso, que eu acessei uma vez e que eu tinha guardado, que é a expressão. A gente fala o que a gente quer. A gente abre o campo de merecimento no astral, é claro, através do nosso causa e efeito, dos nossos dharmas. A gente experimenta, que quando a gente toca aquela realidade, a gente integra. Tu falou uma palavra-chave que é, acho que é isso, é a gente integrar e a gente aceitar que a gente pode criar tudo sem condenar, sem julgar e sem separar. E aí a gente transcende, que é quando a gente realmente entra naquela nova frequência e a gente acessa. Eu queria te perguntar, Thaís, porque quando a gente faz falar é muito fácil, né? No caso, o processo ele é simples, mas como o nosso sistema ele já foi há muito tempo abarrotado de coisas, quando a gente vai reproduzir, existem sim os nossos sistemas de crenças conflitando. Então, a minha pergunta agora, sendo bem direta, é: da tua perspectiva, de acordo com a nossa temática, como que a gente pode lidar melhor com tudo isso que nos permeia para que a gente verdadeiramente acesse esse céu na Terra da tua perspectiva, o que seria válido para executar esse download, né? Eu costumo dizer, Esté, que todo mundo, vem com um saquinho. Cada um vem com um saquinho, assim, na vida, né? Algumas vêm com um saquinho maior, outras um saquinho menor. E dentro desse saquinho tem um monte de incoerência. E a gente vem na vida para colocar ordem nessas incoerências para que a gente... Porque que acontece, né? A manifestação da realidade, ela é uma coerência perfeita, um alinhamento perfeito entre o meu pensamento, o meu sentimento e as minhas ações. E aí é bem importante a gente reforçar que tem as ações, né? Que às vezes quando a gente vê assim a lei, o segredo, né? Que a gente, eu pelo menos eu me lembro quando eu vi assim, eu falei assim, meu Deus, que incrível! Eu vou sentar aqui, vou imaginar eu no carro e coisa e tal, e aí, sabe? Aí você fica com aquela cara assim, tá, e agora? Nada acontece, né? E é muito curioso, porque eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas há muito tempo atrás,
Quando eu era adolescente, eu me lembro muito de um momento que eu estava refletindo na vida, sobre a vida, fazia isso com muita frequência e isso não mudou. E eu pensei o seguinte, nossa, tudo que eu realmente quero, e eu nunca tinha visto nada disso, ainda não era o segredo, não era forte. Tudo que eu realmente quero, eu consigo. E eu não me lembro mais, mas eu tinha evidências disso na minha cabeça. Mas aí eu sabia que era assim, olha, eu precisava realmente querer. Não era um querer, não, eu tinha que querer muito aquilo. E eu sentia isso como uma verdade absoluta. E aí quando eu penso sobre isso remete para mim que é uma sabedoria que está intrínseca a nós, embora esquecida, embora adormecida. E aí o que acontece? Quando a gente pensa em manifestação e nos desejos que a gente tem, e nessa questão da criação da realidade, às vezes a gente se ilude muito. A gente se ilude muito porque a gente deseja algo muito grandioso, muitas vezes, ou às vezes nem tão grandioso, mas a gente primeiro pode ser que acredite que não é possível, porque isso também pode acontecer, se você tiver uma baixa autoestima, você nem chega a cogitar esse tipo de coisa, porque não, imagina, sabe, na minha vida isso jamais. Então, tu pode estar nesse lugar, e aí até você pode dizer assim para você, mas não, mas eu não quero isso, porque é uma forma de você se proteger, sabe? Então, esse ponto existe, então, aí existe um problema muito grande ali, até na base, digamos. E um outro problema também que eu vejo muito forte quando a gente pensa sobre isso é, não, eu me sinto merecedora. Me sinto merecedora, eu quero uma casa com 2 pisos, 7 quartos e parará, 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 tá? E aí eu tenho a minha casa de 2 quartos e eu reclamo que eu tenho que pagar o IPTU, eu reclamo que eu tenho que limpar, eu reclamo que eu tenho que cozinhar, eu reclamo e às vezes não é externado, às vezes é interno, tá? Porque às vezes, exato. E aí, não, mas tá ótimo. E a gente fica se enganando. Por quê? Porque assim, ó, existem tarefas chatas, tarefas repetidas, existe enxugar gelo. Isso faz parte da vida. E aí, quando tu sem querer cai de paraquedas na lei da atração, nessas questões, tu acha que isso vai magicamente sumir. E não vai. E aí a maneira como você se relaciona com essas responsabilidades que você tem hoje vai ditar, quer você esteja consciente ou não, o seu nível de merecimento. Porque às vezes a gente consegue ir para um patamar mais elevado de vida, a partir desse lugar de insatisfação e de incômodo, mas você vai reproduzir esse incômodo e essa insatisfação nesse novo patamar, e aí podem algumas coisas acontecer, como, por exemplo, você voltar a estaca zero, para ver se você compreende que não é o externo. Né? Você pode ter a casa maravilhosa, mas você vai se carregar para esse lugar. Entende? Perfeito. Antes da Vicky fazer a pergunta e a gente mudar talvez a temática, né, a linha de raciocínio, eu só sinto de complementar uma coisa que tu falou, que é a seguinte: a manifestação, ela exige a ação. Existe a palavra ação e é muito comum, ou quem está entrando em contato com esse tema agora, ou mesmo quando alguém não, através da consciência, percebe que não é a mente que cria, é a consciência que dá o comando para a mente é uma ferramenta que molda a realidade. Isso é muito importante e muitas vezes a gente se perde nesse processo. E aí vem essas camadas do não merecimento, ou realmente de não honrar e respeitar, e os sonhos grandes demais. Eu achei interessante, eu gostaria só de pincelar isso, porque o nosso coração, ele sabe o que a gente veio fazer aqui. Quando a gente silencia a nossa mente, a sabedoria da alma da Thaís, que ela citou, né? Eu sabia desde muito nova. Tem coisas que a gente carrega e a gente sabe. E aí tem que cuidar e observar o que foi dito quando vocês falaram por quê. Eu lembrei de uma situação que eu senti de abrir.
Eu, desde muito pequena, sonhava muito grande, tipo, absurdo. E no meu sistema familiar, as pessoas são muito cautelosas ainda. E eu sonhava que eu ia fazer e acontecer. E eu lembro de uma pessoa específica da minha família me dizendo assim: mas isso é impossível de realizar. Esse sonho, ele é uma utopia, não tem como. E aí, esse ano, tem um tempo, eu comecei a tocar uma realidade, tipo, muito sinistra que eu tinha falado lá atrás. Por que, gente, que eu tô falando isso? Porque as pessoas que nos amam e nos cuidam, nos zelam, que tem carinho pela gente, é o sistema de crenças dela que tá nos protegendo para que a gente não se frustre. Mas a gente vem com o pacotinho de informação da nossa alma, e se a gente sentar e a gente meditar e silenciar a mente, a gente sabe o que a gente é capaz de realizar. Então, cuidem do sistema de crenças de vocês para que vocês não estejam também realmente diminuindo os sonhos de vocês para caber num lugar que vocês já sabem que não é de vocês. Me veio muito forte de falar isso, porque às vezes a gente deixa os sonhos de lado e falando de materializar, ou mesmo de, poxa, eu quero ser um grande líder espiritual, eu quero, independente dos sonhos de vocês, vocês sabem o que vocês são capazes. E as nossas crenças, instaladas por outras pessoas, pelo sistema, pelo lugar que a gente vive, elas podem nos limitar, mas no coração a resposta é muito clara. Então, pode prosseguir, Vicky. Mas não pude deixar de falar, achei muito lindo isso, Thaís. Mas eu acho que eu vou falar vai muito como um complemento do que tu trouxe, porque, ao meu ver, a questão da materialização, as pessoas, o segredo mesmo, ele falava muito dessa questão de mentalizar, mentalizar, mas ele esquecia de um ponto extremamente importante, que é esse alinhamento com o nosso coração. Porque o que cria verdadeiramente as coisas é o nosso coração. Porque os sentimentos, como tu trouxe, a reclamação, na verdade, ela está escondendo alguma insatisfação, alguma tristeza, alguma raiva. Então, se tu não tem esse alinhamento do sentimento, tu automaticamente vai ter um pensamento negativo que vai atrapalhar naquela cocriação. Então, eu vejo muito assim como essa questão assim do alinhamento entre coração e mente para ter a criação da realidade que a gente deseja. E por isso que muitas vezes a gente se sabota tanto, né? Como tu trouxe essa questão das crenças, porque a gente tem muita crença negativa. Eu acredito muito em constelação familiar, eu sempre trago aqui, né? E o nosso sistema familiar vem, as mulheres principalmente, vem com tantas crenças muito negativas ao longo da história que a gente tem que remodelar muita coisa, limpar muita coisa, observar, né? Ter esse exercício de observar diariamente para ter essa cocriação do que a gente realmente deseja. Mas eu queria que tu dissesse assim pra gente como que tu vê melhor essa questão das crenças, já que tu trouxe, que eu acho que é tão importante nesse tema a gente aprofundar mais nisso. Tu sabe que é interessante que tu trouxe, né? Que o segredo ele trouxe a mentalização. E eu acho super importante ele ter feito isso e agradeço demais, porque antes a gente nem sequer se permitia pensar sobre o assunto. Então foi fundamental para que a gente pudesse abrir esse campo mental, para daí depois tu resolve, mas primeiro eu vou jogar essa bomba aqui e aí depois, pelo menos o campo está preparado para receber a semente, né? Com relação agora à tua pergunta das crenças, pelo que se sabe na neurociência, né, já trazendo um pouquinho, porque é interessante a gente fazer todas essas linkagens, né, com a ciência, a espiritualidade, a matéria, a astrologia, são vários saberes que se complementam e aí é que está o ponto, e não se excluem, não é uma coisa ou outra, como a gente veio desde o começo tentando trazer isso. E agora, quando eu for trazer a neurociência, eu consigo, acho que, arrematar isso de uma forma mais visual, né? Pela neurociência, é sabido que existe um efeito chamado neuroplasticidade que permite que o nosso cérebro se molde, se modifique. Quando eu era adolescente lá, minha mãe dizia assim, ó, se fumar e se beber, vai acabar com seus neurônios e eles não se regeneram. Morreu o neurônio, já era. Hoje a gente sabe que não é bem assim, mas ainda assim a produção de neurônios ela não é algo realmente novos neurônios são criados, mas isso não é o ponto mais relevante nesse sentido, porque não é tanta produção de neurônio assim depois na vida adulta.
Então, não é algo muito expressivo. O que muda, o que faz uma crença mudar, na verdade, são as conexões, porque quando um neurônio ele é acionado, ele conecta a uma rede de outros neurônios que são conectados por repetição. Então, é como se tivesse como se fosse uma grande rede, sabe, uma rede de pescador, em que você puxa um ponto e tem pontos que estão mais próximos desse ponto que você puxou e outros mais distantes. E esses pontos próximos, eles têm uma tendência a se tornarem próximos. Então, por exemplo, se eu tenho um comportamento por exemplo, quando toco o despertador, eu tenho um comportamento habitual de desligar, existe uma conexão muito forte ali. E para eu poder não pegar o soneca, eu preciso ter um comportamento que vai além do normal, porque eu posso fazer isso dormindo até, né? Botar o soneca dormindo, nem perceber. Eu faço no automático. Por quê? Porque essa conexão, ela está muito firme. E quando essa conexão está muito firme, para eu quebrar ela, e aí a gente pensa em resistência também, eu preciso fazer um movimento diferente e repetir ele tantas vezes que essa conexão se torne mais forte do que a anterior. Então, quando a gente pensa em crença, a gente primeiro precisa tomar consciência de que essa crença existe, né, de que esse comportamento inadequado, essa incoerência entre pensamento, sentimento e emoção, ele existe. Então, por exemplo, assim, eu começo a perceber, né, naquele exemplo da casa, que eu tenho um pensamento e um sentimento que são incoerentes com o meu desejo, então eu tomo consciência disso. A partir dessa consciência, eu consigo fazer um movimento contrário, no sentido de, quando vier o pensamento, eu posso colocar outro pensamento no lugar. Não, realmente é muita coisa para limpar, mas quem sabe eu converso com a minha família, a gente se ajuda, então eu contrato uma pessoa e eu vou negociando com a minha própria mente para que eu possa construir uma nova forma de pensar e, consequentemente, de sentir e de agir. Então, primeiro passo, né? Ganhar a consciência do hábito ou do pensamento recorrente que impede com que eu faça essa manifestação. Eu entender que eu preciso substituir esse hábito e que não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque depois dos 25 anos fica mais difícil de você fazer novas conexões. Impossível? Não, de modo algum. Mas longe de ser algo, pelo menos pela neurociência, longe de ser algo muito maleável. Até os 25 anos, o nosso cérebro, de acordo com os estudos mais recentes, ele é mais fácil de fazer novas conexões. Mas com a repetição e com um forte impacto emocional, que são as duas maneiras que até hoje a neurociência diz que é possível a gente mudar uma crença, é possível sim, é importante. E quanto mais a gente faz esse movimento de autoobservação, de percepção daquilo que a gente acredita, daquele hábito que está nos afastando daquilo que a gente deseja, maior é o nosso poder de mudança. E no fundo, quando a gente vai estudar sobre qualquer tipo de sabedoria, é sempre esse lugar que a gente cai, né? O lugar da presença, o lugar da intenção, o lugar, né, da gente fazer um movimento consciente. Tu sabe que um ponto que tu estava falando disso de hábitos, que hoje em dia justamente tem bastante, é dos 21 dias, né? Que tudo é 21 dias, aí tu tem que 21 dias acordar cedo, 21 dias ir para academia. Eu confesso que para mim funciona um pouco mais, eu preciso de um pouco mais, talvez porque eu já passei dos 25. Mas eu acho que entra muito nisso que tu trouxe, né? De essa mudança realmente das sinapses que a gente tem para compreender que a gente está vivendo uma nova realidade, mas nada impossível, né, pessoal? Porque também a gente está aqui para crescer, para evoluir, e a partir do momento que a gente verdadeiramente acredita que a gente pode mudar alguma coisa, a gente pode. Eu sinto de complementar, assim, com essa temática, que essa é, na verdade, um estudo de probabilidade, mas quando a gente entra na metafísica, e como a Thaís muito bem disse, gente, tudo se complementa, não existe esse lugar de é um ou outro.
tudo está integrado. Então, trazendo uma outra perspectiva, eu acredito que a Thaís também compreenda a metafísica, eu queria que ela falasse um pouco sobre isso. Existe essa questão da metafísica de que, na verdade, o campo quântico das infinitas possibilidades, né, da física quântica, da mecânica quântica, ele já existe nesse lugar de existe a minha versão atual, existe a minha melhor versão, existe a minha versão que tá meio capenga, e então, assim, existem inúmeras versões dentro desse campo quântico e que às vezes a gente limita o nosso potencial máximo porque a gente não tá no nosso coração, a gente não tá na verdade da nossa alma porque a gente tá abarrotado de coisas. Quanto mais a gente limpa, que é lembrar-se de quem se é, como a Thaís falou, né? Eu já sabia disso, mesmo sem ter entrado em contato com o material do segredo. Isso está dentro da gente, não está em cima só, e não está só dentro, está em tudo e permeia tudo. Thaís, qual a tua visão do acesso à nossa melhor versão e como, da tua perspectiva, a gente consegue, cada um no seu tempo, mas manifestar isso de uma maneira mais saudável ou talvez nesse melhor tempo e essa melhor versão se tornando possível. Junto disso, eu quero agradecer a tua presença, encerrando com essa pergunta aqui no podcast Atmos. Foi um grande prazer estar contigo. Nós estamos muito felizes. Para mim foi um grande aprendizado, uma grande troca de campo vibracional, né? O campo informa muito, então muito do que tu falou tá em sincronicidade com a minha vida, com os movimentos que eu tenho feito. Foi um grande presente e gratidão mais uma vez. Retomando a pergunta, como, da tua perspectiva, a gente entra em contato com a nossa versão melhor, mais elevada, para manifestar ela aqui na Terra? E existem várias formas, mas, por exemplo, um mito que se tem muito sobre a astrologia e o mapa astral é que o mapa astral é quem você é. Mas o mapa astral não é quem você é tudo aquilo que você pode vir a ser. E aí pode vir aquela sensação, mas se eu não gostar do que eu posso vir a ser? E aí é que tá, né? Quando a gente pensa sobre isso, e todas as vezes que eu abri um mapa astral na minha vida, eu posso dizer porque eu fiz isso várias vezes, não existe um mapa astral que não tenha um ser humano incrível ali estampado naquele final. E assim, não é um único caminho, são tantos e tantos caminhos que a pessoa pode percorrer. Existem, na astrologia, como em toda a sabedoria que faz sentido para mim, não existe nada determinado, é isso e acabou. Sempre a gente abre um campo de possibilidades que de acordo com as nossas escolhas, a gente vai escolhendo uma versão ou a outra, né? Que é muito que entra nessa questão das múltiplas versões que a gente vê na metafísica, né? Das nossas, digamos assim, como se tivessem várias linhas de tempo, e existe uma Thaís que está aqui, mas existe a Thaís, por exemplo, que resolveu não participar do podcast hoje. Entende? Então, elas coexistem num espaço-tempo não linear, né? E como que eu posso acessar essa versão superior? Se eu não tenho meu mapa astral, ou se eu tenho meu mapa astral, se eu não acredito em nada disso, mas eu quero acessar uma melhor versão. Como ela é? Primeiro ponto. O que ela pensa? O que ela acredita? Como ela age? Ela vai para a academia chorando? Eu confesso que quando eu estou nesse modo, que é bastante frequência, eu falo assim, olha, Thaís, lembra que a tua melhor versão jamais ia negociar a academia. Jamais, imagina, isso é parte inerente da vida dela. Esse tipo de questão nem permeia a cabeça dela, porque isso é um fato consumado. Todos os dias ela vai para a academia, ponto, acabou, não tem negociação. Ah, mas tá chovendo. Ah, mas não tem, isso não existe. Entende? E aí eu vou me aproximando dessa melhor versão, porque eu, primeiro, ó, a visualização, ó, a mentalização, eu penso sobre ela. Como é que ela agiria numa situação dessa? E sabe que existem filmes que nos auxiliam muito nessa questão da resiliência, de
de fazer um pouco a mais do que a gente acredita que a gente é capaz. Aquele filme, A Sociedade na Neve, me chocou tanto, porque eu falei assim, gente, se o ser humano é capaz disso, como que eu posso reclamar que tá friozinho para ir na academia? Sabe, quando você vê o contraste de realidades, você fala assim, poxa, eu tô chorando sem necessidade. E a gente cai nesse lugar, tá beleza. O importante é voltar. Sabe, volta para o que você quer. Volta para aquela melhor versão que tu tanto ambiciona, que vive a vida que você deseja. E é justamente esse movimento de pensar como essa pessoa age, o que ela acredita, como que ela responde aos estímulos do ambiente. A vida está testando a gente o tempo todo. O tempo todo. Aí a gente está respondendo e se abrindo ou se fechando para as oportunidades. Então, por isso que é muito importante esse movimento de fazer a meditação, de fazer o silêncio, de entender o que eu quero para a minha vida. A maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas não sabe. Eu já fui essa maioria das pessoas por muitos e muitos anos, 30 anos da minha vida. Não sabia. Não sabia no que eu era boa, não sabia qual era a marca que eu queria deixar no mundo. E isso mudou. E se mudou para mim, pode mudar para todo mundo. Né? Não existe limitação de tempo e de idade nesse caso. E aí, de novo, isso é uma crença. E se é uma crença, você pode incorporar na tua vida, né?